Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Deixa eu ver se o microfone está ligado. O microfone está ligado. Vamos conversar, vamos bater um papo. Nós tivemos muitos acontecimentos dentro do futebol. Vamos sintetizar alguns aqui, vamos expor algumas opiniões sobre outros. Então não sai daí porque tem muito assunto legal pra gente conversar e pra gente trocar uma ideia. Teve desabafo do Memphis Depay. A realidade bateu na porta do Corinthians. Vocês sabiam que o Corinthians ele vai entrar lá pro Guinness Book, pro livro dos recordes? O clube no mundo que fez a temporada mais rápida da história do futebol mundial. Vocês sabiam disso? 2 meses durou a temporada do Corinthians. A menor temporada do futebol mundial, a mais rápida, temporada meteórica. A Champions Paulista acabou. E agora a realidade lá no Corinthians, bateu na porta e parece que a parada lá não tá boa pros caras não. Os caras vão competir, na ponta da tabela, de baixo pra cima. Brincadeira, calma. O cara veio até zoar comigo na rede social. Ele mandou assim pra mim: nossa, vocês em 2025 ganharam o título de venci um jogo contra o Corinthians. O corintiano ele veio me zoar, me sacanear falando isso. Eu falei assim: rapaz, o que o Abel tem em 4 anos, o Corinthians não tem em 20. Só o Abel sozinho ganhou 10 títulos nos últimos 4 anos. O Corinthians ganhou um título paulista nos últimos 6 anos. 6 anos, né? Desde 2019, 2018, 6 anos, né? 6, 7 anos. Só pra vocês... É uma conta básica, tá? Uma conta básica rápida, assim. Eu não vou nem pegar o resto. Eu não vou nem pegar... Eu vou pegar só os últimos 4 anos, só. Não vou pegar nem o resto. Roda a vinheta. Mas é isso daí, meus amigos. A gente brinca e tudo mais. E é legal essa resenha, é gostosa. Faz parte do futebol. Vamos conversar, vamos bater um papo. Não se esqueçam de apoiar os nossos amigos aqui do Energia com Desconto. Galera, Energia com Desconto é uma empresa que tem um serviço que vai fornecer um desconto na sua fatura de energia elétrica gratuitamente. Você não paga nada. Isso porque eles vão explicar para vocês como que funciona a concessão da energia elétrica no nosso país. Então você pode clicar no link que eu estou colocando fixado aí nos comentários ou no QR Code aqui e chama o pessoal do Energia com Desconto que eles vão explicar para vocês como que funciona esse serviço e como você pode ter desconto todos os meses para o resto da vida na sua fatura de energia. Eles vão fazer uma simulação de acordo com a sua região, porque isso depende da concessionária de energia aí da sua cidade, do seu estado. Lembrando que a adesão é gratuita, o serviço é gratuito. Eles vão explicar para você, mano. Eu sei que tem muita gente que fica com dúvida, mas eles vão explicar certinho como funciona. E tem algumas pessoas que vêm na rede social perguntando para mim também: ô Neto, energia com desconto e tudo mais. Galera, pode confiar. Um amigo meu, inclusive, é dono dessa empresa, tá? Uma pessoa de extrema confiança. Fiquem tranquilos quanto a isso. Conversa lá, tira suas dúvidas, eu tenho certeza que vai esclarecer pra você. Energia com desconto, galera, tamo junto. Aproveitando também, mandando um abraço lá pro Giovanni Pereira, lá da cidade de João Câmara, lá no Rio Grande do Norte. Um abraço pra você aí, irmão. Muito obrigado pelo apoio. Vi alguns torcedores aí falando a respeito do Vitor Roque. Óbvio que o torcedor rival, ele vai pesar em cima. Tem até acho que o Mauro César. Mauro César, cara, é um ótimo jornalista, faz uma análise muito boa dos jogos, eu gosto muito do trampo que ele faz, só que tem vezes que ele apela um pouco com um teor mais clubista, assim, com uma linguagem mais ácida, um tom mais irônico. Lamentavelmente, mas isso acontece com todo mundo acaba sendo influenciado. Se você entrar aqui, por exemplo, no nosso canal, você vai ter vídeos que eu sou mais clubista, por mais que a gente sempre tenta ponderar as coisas, sempre tenta, sabe, fazer a reflexão mais fria possível. Às vezes a gente vai ser clubista mesmo, isso daí é natural do ser humano. Mas ele tá fazendo a contagem dos minutos que o Vitor Roque tá sem fazer gol no Palmeiras. E aí tem muito torcedor, inclusive até alguns torcedores palmeirenses, que já estão começando a achar que o Vitor Roque vai flopar. Direto e reto, eu tô recebendo essa pergunta também, tá? Lá. O que você acha do Vitor Roque? Vitor Roque flopou. Vitor Roque isso. Vitor Roque aquilo.
Galera, o Vitor Roque não flopou. Não flopou. Sabe por que que o Vitor Roque não flopou? Eu vou falar pra vocês o porquê. Ele está hoje numa equipe que ainda não está construída da maneira como tem que estar. Eu não sei se vocês perceberam ontem, pra quem assistiu o jogo, mas em alguns momentos o Vitor Roque, cara, ele estava enfiado na lateral do campo. Eu não sei se ele estava ali com o objetivo de puxar uma marcação mais central, para que o Palmeiras conseguisse abrir um pouco espaço para chutes a média distância. Eu não sei qual era o intuito dele estar tão lateralizado. Só que aquilo acaba escondendo muito ele. E ainda o time do Palmeiras não está numa rotação e num entrosamento, e até mesmo num estilo tático e dinâmico, que favorece o tipo de jogador que o Vitor Roque é. Querendo ou não, o Abel ele tá descobrindo o Palmeiras ainda. E aí ele tem que entender dinamicamente como que vai ser melhor construir a equipe para que o Vitor Roque consiga achar aí o caminho dos gols. Então, eu acredito que é uma questão ali de continuidade, é uma questão de evolução tática, evolução técnica, é uma questão de adaptação, é uma questão de amadurecimento. Até porque eu não sei se vocês perceberam, mas embora o Palmeiras ontem teve mais chutes a gol, quando a gente olha ali a planilha, só que assim, não foram chutes a gol de grande perigo, não foram aquelas chegadas assim, sabe, meu Deus do céu. Foi uma ou outra que teve um relativo perigo maior e a jogada do gol. Então, o time ainda não tá rodando da maneira como o torcedor espera, claro. Muitas pessoas falaram assim, defensivamente marcação o Palmeiras foi bem, mas ofensivamente falando foi uma equipe muito fraca. É que ontem a gente tinha uma régua complicada. Nós não sabíamos como o Inter ia vir. Não sabíamos. O Inter estava sendo aí cotado como uma equipe favorita, é uma equipe favorita, uma equipe extremamente organizada. Então acho que todos esses fatores fizeram com que o Abel desse uma retrancada na equipe. E não achei ruim não, viu? Não, eu não gosto de futebol retranqueiro também. Eu gosto do Palmeiras sempre com a linha pra frente, sempre agudo. A gente sempre quer ver um futebol fluido. Então eu acho feio também esse futebol. Eu acho feio. Só que ontem eu não achei ruim em virtude de todo bastidor, toda a simbologia em cima desse jogo, que era um jogo de 6 pontos, que era um jogo na casa de um adversário extremamente difícil, muito organizado, com uma marcação muito ajustada, uma equipe realmente muito sólida e muito disciplinada em campo. E você pode ver que o Roger Machado, ele é um cara que ele faz um bom trabalho no Inter. Você enxerga esse bom trabalho quando você vê a aproximação dos atletas na marcação. Como que o Inter, ele fecha bem os espaços. E ontem o Palmeiras também fez isso muito bem. O Palmeiras também fez isso muito bem, tanto no setor intermediário, quanto também nos setores defensivos. Então foi uma briga ontem de times com uma marcação. Eu até falei no vídeo de pós ontem que o grande protagonista, né, os grandes protagonistas do jogo de ontem não foram nem os atacantes em si, e sim os marcadores. Os marcadores, né, os sistemas defensivos que funcionaram bem e não deixaram com que ambas as equipes criassem grandes oportunidades claras de gol. Então acredito que seja uma questão de adaptação. Neto, mas ele é um jogador que custou caro. Realmente, ele custou caro. Só que, pessoal, já foi a época que a gente comprava, sei lá, dá um exemplo aqui, um Arrascaeta por 70 milhões de reais. Se colocar uma camisa de futebol em mim e você e colocar a gente no mercado, mano, a gente é vendido por uns 40 milhões. Vocês estão ligados disso. Hoje em dia, qualquer atleta assim, nem precisa ser tecnicamente aquelas coisas. É 30, 40 milhões, mano. Hoje, os atletas no mercado estão valendo assim, mano, um preço que tecnicamente eles não entregam. Muitos. O futebol tá inflacionado. E vai ficar ainda mais, viu? Vai ficar ainda mais. É por isso que é importante a organização financeira ali das equipes. Beleza? E vocês viram aí o que o Abel fez com a medalha? O Abel, ele falou na coletiva o que ele fez com a medalha de prata do Campeonato Paulista. Cara, eu achei legal o que ele falou. Ele falou que ele carrega com ele pra todo lugar que ele vai. Que é pra lembrar que eles ficaram em segundo lugar no Campeonato Paulista. Ele falou que pra onde ele está indo, ele está levando aquela medalha. Para que toda vez ele veja aquilo. É importante ele falar isso, porque a cobrança da torcida
se reflete nele mesmo, né? Ele mesmo acaba se cobrando. E ao falar isso, já teve a coletiva passada que ele falou que ele está lá, ele está sendo pago para ganhar, e agora ele fala que ele carrega a medalha de segundo colocado sempre com ele, para ele sempre lembrar. Então, isso assim, parece... Muita gente passou batido nessa frase. Só que ela tem um significado muito importante. Talvez do entendimento, finalmente, graças a Deus, do técnico, de mudar, de ajustar as coisas de uma melhor maneira, de abrir um pouco a mente e começar a enxergar que ficar dando murro em ponta de faca só ia machucar ainda mais tudo que estava acontecendo. E aí vem o pessoal na internet, né? Ai, cadê os Nutellas, os amendoins agora? Não, cara, agora não tem por que criticar. Porque agora o Abel tá falando tudo aquilo que a gente há mais de um ano fala. Felipe Anderson do lado direito, uma equipe que só não fica enfiada no Estevão. Se vocês viram o Estevão participou da jogada do gol ontem? Não. Se vocês pegarem os últimos gols do Palmeiras, não teve praticamente participação do Estevão. Por quê? Porque a equipe agora, mano, ó, tá tendo repertório. Tá trabalhando de outros lados, de novas maneiras, não tá só naquela chuveirada. Tudo que o torcedor crítico pediu é para que ele parasse de ser teimoso e colocasse os jogadores na posição que devem ser. E ele tá fazendo isso. Então não tem por que criticar agora. Se amanhã voltar, a gente vai voltar a meter o pau. A gente vai voltar a meter o pau. Mas agora não tem. Não tem por que criticar agora. Então, nós até reconhecemos agora as dificuldades do jogo, as limitações da partida. Eu mesmo vim aqui e falei assim, não, mas ontem, ó, tá certo. Tinha que ser um pouco mais retranqueiro mesmo. É isso. Não tem por que criticar agora. Mas no momento que tiver que criticar, a gente vai se posicionar, a gente vai criticar. Ninguém vai dar uma carteirada sobre o que a gente vai falar ou deixar de falar, sobre o que a gente vai criticar ou deixar de criticar aqui. Tem um punhado aí, ó. Você entra aí nas redes sociais, você vê os comentários lá dos lambedores. Não, irmão, a gente vai criticar sim. Só que agora não é o momento de criticar, porque agora a coisa tá fluindo agora. A coisa tá fluindo. Beleza? Vamos lá. Flamengo amassou lá o Juventude, né? Deu até dó dos caras. Levaram um sacode que não vão querer voltar tão cedo pro Rio de Janeiro. E assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi a declaração do Felipe Luiz. Porque assim, todo mundo estava esperando essa declaração do Felipe Luiz em virtude de tudo que está acontecendo nos bastidores. E eu acho que o Felipe Luiz ele se saiu muito bem. E teve um ponto aqui, cara, do técnico do Flamengo, que me chamou muita atenção sobre a hombridade, o caráter e o compromisso do técnico. Tipo, uma parada meio de compromisso social. Uma parada meio assim, sabe? De transparência, de sinceridade. E isso é admirável hoje num mundo tão comercial que é o futebol. Um mundo onde os caras têm assessoria de imprensa pra falar vírgula por vírgula. Então quando alguém vem de uma maneira tão sincera, clara, genuína, nós temos também que reconhecer. Olha só o que ele falou. E aí depois ele estende um pouco o conteúdo da fala dele, abrindo também no trato social geral. Então eu vou colocar aí um trechinho do que ele falou. Primeiro, boa noite. O Bruno, claro, conversei com ele, ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo,
Foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propagandas de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né? Do que está acontecendo. Vocês viram aí o que ele acabou de falar? Cara, eu achei assim, magnífica a declaração dele. E o que mais me surpreendeu não foi nem o que ele falou sobre o Bruno Henrique, mas sim a extensão daquilo que ele falou sobre as casas de apostas esportivas. Ele colocou a opinião dele com a maior sinceridade possível, mesmo o Flamengo sendo patrocinado por casas de apostas. Então, no momento que ele está falando, inclusive o microfone tem o patrocínio da casa de aposta. E ele não se intimidou. Ele não fugiu daquilo que ele queria falar. Então isso demonstra uma atitude, uma hombridade absurda do treinador em ser transparente, claro, sincero, genuíno naquilo que ele fala. Ou seja, ele se posiciona. Ele não fica acuado, ele não fica retraído. Não, ele vai lá e se posiciona. E como eu falei pra vocês, hoje num mundo tão comercial que é o futebol, é bacana você ter essa sinceridade, essa transparência por parte dos profissionais. Assim, pessoal, eu brinco na bet, vou mentir pra vocês não. Eu faço ali de vez em quando as minhas fezinhas, brinco. Inclusive nós já tivemos parceiros aqui também. Mas assim, é aquele negócio, eu faço como uma recreação esporádica, tá? Esporádica. Eu não faço disso a minha vida. Às vezes eu vou, sei lá na facu, na academia. Cara, tem cara que só fala disso. Tem cara que vive em função disso. Tem pessoas que vivem em função disso. E acabam perdendo muito com isso. Mas eu não me apeguei a isso dessa maneira. Eu acho que tudo na nossa vida tem que ser ponderado, tudo na nossa vida tem que ser dosado. Porque não vai ser só a casa de aposta que vai te viciar. Não vai ser só a bebida que vai te viciar. Não vai ser só o cigarro que vai te viciar. Muitas e muitas coisas podem te viciar. Essa porcaria aí que a gente fica usando o dia inteiro, sabe? O celular. Cara, a gente não percebeu isso, mas isso é um vício. Que também traz danos à nossa saúde. A gente fica o dia inteiro ali, ó, preso numa tela. Isso traz muitos e muitos danos também para nossa saúde. E às vezes a gente nem percebe o quão viciado a gente tá. Às vezes a gente não percebe o quão viciado a gente tá no nosso trabalho. Às vezes a gente não percebe o quão viciado a gente tá nas redes sociais. É porque quando a gente fala, por exemplo, de bebida, de cigarro, de casa de aposta, isso tem um dano e um impacto a curto prazo muitíssimo maior. Agora, a pessoa no celular, a pessoa na rede social, a pessoa no trabalho, a pessoa em algumas coisas, alguns hábitos de vida que ela tem, ela não percebe porque o dano ele é pequenininho. E a gente só vai calcular esse dano lá na frente. Quando a pessoa tiver uma depressão por causa da rede social. Quando a pessoa deixar de ter interações reais, humanas, por causa da rede social. Quando a pessoa começar a ficar doente, ter alguma doença, infartar por causa do excesso de trabalho, por causa da carga de estresse. São vícios de estimação que nós temos que fazem mal e a gente também não nota. É por isso que eu falo, eu acho que tudo na nossa vida tem que ser dosado.
Até o trabalho, até ganhar dinheiro tem que ser dosado. Porque se você fizer daquilo uma obsessão, se você ficar viciado, preso naquilo, de alguma forma aquilo também vai fazer mal para você. Algumas coisas no curto prazo, como cigarro, casa de aposta, ou no longo prazo, como os pequenos hábitos que cada vez mais a nossa sociedade vai tendo. E a gente tem que se policiar. E eu sei que no mundo globalizado é muito difícil a gente ficar sem a porcaria do celular. E eu falo por mim mesmo, eu durmo, sem brincadeira, eu durmo com o celular ligado. Acho extremamente importante o Felipe Luiz ele se posicionar dessa maneira. Também teve desabafo do Memphis. Ontem foi um dia aí de declarações, né? Técnico do Palmeiras declarando sobre a questão da medalha, o Felipe Luiz se posicionando sobre toda essa situação que está acontecendo. E também o Memphis Depay fazendo seu desabafo. Olha só, abre aspas, adoro estar aqui, quero ficar mais tempo. Quando fala assim, quando fala assim, mas precisamos fortalecer o time. Eu espero que o Corinthians se concentre nisso, ou seja, tá fazendo uma cobrança geral para todo mundo. Precisamos de jogadores mais experientes. Precisamos vencer com menos sofrimento. Eles não venceram ontem. Eu não sei o que ele tá falando. Precisamos vencer com menos sofrimento. Ele não venceu ontem. Sofremos muito nos jogos. Damos muitas chances ou não temos a bola. Não fazemos o segundo gol para o time respirar. Quase sempre estamos ganhando por 1-0 ou 2-1. E parece que estamos com uma arma apontada na cabeça. Isso não é bom. Fecha aspas. Cara, essa declaração dele caiu um pouco torta, viu? Pra muita gente aí, eu tava vendo a repercussão. Muita gente falando que ele tá expondo o grupo, falando que precisa de mais jogadores experientes, ou seja, falando que os jogadores que tem ali não são suficientes pra jogar com ele, tá ligado? Uma coisa assim. E aí falou sobre essa questão da arma na cabeça. É, meu amigo, futebol brasileiro é isso? O Depay, ele resumiu nessa frase aqui, parece que estamos com uma arma na cabeça. Ele resumiu o que é o futebol brasileiro hoje. O futebol brasileiro é isso, mano. É isso. É isso. É pressão. Não é fácil. E se você já tá assim, em abril, você vai ver no final do ano. Você não viu nada ainda, irmão. Você não viu nada. A Champions Paulista acabou. Agora a vida que segue, hein? Coloca nas opiniões aí, pessoal. Boa quinta-feira pra todo mundo. Tamo junto.